Sejam bem-vindos, abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitos estão chegando ainda, estão por vir ainda, mas vamos aqui, né? Falar o que Deus tem para trazer o recado nos corações. Esse tema que eu vou abordar aqui hoje é um tema que ele é muito caro para mim, muito caro porque eu não gosto de falar, eu não gosto de tratar, porque eu vejo que é de cunho muito pessoal. Mas já tem algum tempo, já é bastante tempo, inclusive, que Deus vem falar do meu coração, porque esse tema que eu vou trazer aqui é um tema de bênção para as vidas. Então, o que eu falar aqui, entenda que é para a sua edificação. Entenda que é para o seu crescimento. Embora você possa pensar que seja uma crítica, ou pensar que seja algo nesse sentido, não é. A verdadeira intenção desta palavra é que você seja edificado, como eu fui, como eu estou sendo, e como muitos que aqui estão também são. E eu creio que você também será, porque eu creio que o Senhor vai abrir o teu coração hoje de um modo diferente. E vai falar com você hoje de um modo peculiar, de um modo próprio, para que toda barreira, todo impedimento a respeito deste tema, deste assunto, seja colocado por terra em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou tratar de um assunto aqui, porque é preciso que nós, como igreja, entendamos e possamos crescer, ir além. E eu tenho vivido dias de apreensão com relação a este assunto. Eu vou falar hoje sobre dízimos. Dízimos e também ofertas, mas mais especificamente hoje sobre dízimos. Eu fui criado numa cidade, Barra Mansa, cidade do interior, onde tinham muito poucas igrejas evangélicas. Eu me recorde, tinha apenas uma ou duas igrejas batistas, tinham poucas assembleias de Deus. E naquela ocasião, naquele tempo, em 1958, quando eu nasci, então, eu estou falando isso aí na década de 60, que eu estou abordando quando eu vi esse assunto, até o ano de 70, 70 e pouco, que quando a gente via um cristão, um crente, com a Bíblia debaixo do braço, o que se falava, o que se apregoava, é que os pastores estavam interessados, eram no dinheiro das pessoas e não das pessoas. Fake news. E muito tempo eu vivi com essa mentira. E eu creio que muitos ainda hoje vivem com essa mentira. Porque é isso que o mundo diz. É isso que as pessoas dizem aí fora, aqueles que não estão vivendo o Evangelho, você que está me escutando hoje aqui, isso é uma mentira do diabo. Isso é fake news, cuidado, pode dar prisão. Né? Estão mudando a lei aí da fake news. Né? Pode dar prisão, é fake news, mentira. Então, com 32 anos de idade, eu vivi com isso, muito tempo. Mas eu já falei aqui, volto a falar, meu pai era dizimista da Igreja Católica por um período, que eu me lembre. Ele só parou de dizimar no momento em que ele saiu da religião católica e foi para a religião espírita. E eu também fui com ele acompanhando, apesar de que, como eu falei, já fui coroinha, estudei colégio de padre, fui coroinha da Igreja Matriz de Barra Mansa por alguns anos. Mas meu pai resolveu tomar um caminho, eu como filho seguia, eu não tinha entendimento ainda, era jovem,
criança, quando ele decidiu isso, eu tinha 8 anos, 9 anos de idade, 10 anos. Então, eu convivi com essa mentira por longos anos. E depois eu fui convivendo com isso, até que aos 32 anos de idade, por motivo de saúde do Sérgio Tiago, aqui a dona Marlene, que foi usada por Deus para nos colocar diante de uma mulher de oração, nos apresentar uma mulher de oração, uma pastora atualmente. E aí, devido a isso, devido ao que Deus operou na vida dele, do milagre que Deus fez na vida dele, nós começamos a frequentar uma igreja evangélica. Eu, Cláudia e as 2 crianças. Eles tinham, à época, 6, 7 anos e o outro 3, 4 anos. A Carolina, 3, 4 anos. E nós começamos a frequentar, e eu gostava muito dos louvores, eu gostava da palavra, mas na hora do dízimo, que eu sabia que se orava pelo dízimo, se orava pelas ofertas, apesar de que não recolhiam o dízimo e as ofertas, não havia esse momento, mas todos eram levados a dizimar, levados a ofertar. Me incomodava tremendamente. Me incomodava tremendamente. É como se aquela mentira, ainda que os pastores só estavam interessados no nosso dinheiro, aquela mentira viesse cada vez mais no meu coração e aquilo me oprimia. Aquilo me oprimia. E aí, eu comecei a frequentar, comecei a participar, e lia a palavra, eu estudava a palavra, eu orava, eu não tinha entregue a minha vida a Jesus ainda. Mas aquela questão dos dízimos, das ofertas, me incomodava muito. Eu via aquilo como aquilo que a igreja queria, aquilo que a igreja precisava, aquilo que a igreja estava fazendo como se fosse só para isso. Eu não tinha um entendimento, eu não tinha ainda meu coração aberto, meu coração iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, com o decorrer do tempo, eu fiquei na igreja, frequentando essa igreja. A Cláudia, assim que nós fomos, ela entregou a vida a Jesus, e sabiamente ela não foi para a casa de batismo. E todo culto, nós vimos o culto de manhã e o culto à noite, todo dia de manhã e à noite o culto. E mesmo assim meu coração ainda estava duro, mas não estava duro mais por causa da palavra, estava duro por causa do dinheiro. A palavra estava me tratando. A palavra estava me tratando, me curando, me sarando de todas as minhas feridas emocionais, de tudo aquilo que eu frequentei no passado, do espiritismo, daquilo que eu fiz, com a Aparecida do Norte. Todo ano eu estava oferecendo ali a Aparecida do Norte, eu ia lá, acendia a vela, eu participava de trabalhos de macumbaria, de feitiçaria. Tudo aquilo Deus foi me limpando, Deus foi me tratando. Mas meu coração estava duro ainda, por causa do dinheiro. Aquilo estava me prendendo, e aquilo me impedia de entregar a minha vida a Jesus. Era o dinheiro que estava me impedindo. Mas até que um dia eu comecei a ser tratado. E um domingo à noite, dia 30 de novembro de 1990, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. E no momento em que eu fiz isso, eu fiz de um modo consciente, e eu falei, agora eu vou dar os meus dízimos e minhas ofertas. Porque o que me impedia de fazer isso, entendeu? Deus estava trabalhando, e eu vi que aquele impedimento, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu falei, bom, agora eu vou entregar. E comecei a entregar meus dízimos e minhas ofertas à igreja. Amém? Eu morava aqui, ó, nesse prédio aqui atrás, no bloco K. Não esse, o outro, né? Esse bloco aqui é outro bloco aqui, paralelo a essa rua aqui. O último blocozinho ali, de frente para a W3, dessa quadra. Eu morava ali, apartamento 206. E aquilo ali, sabe, eu comecei.
Aí naquele momento o momento em que eu comecei a entregar meu dízimo e minha oferta, eu falei, bom, agora eu estou transformado. Agora eu estou convertido. Agora eu entendi que aquilo ali fazia parte da minha vida com Cristo, na minha vida com Jesus. Eu entendi que eu estava sendo transformado, eu estava sendo mudado. E naquela época não tinha Pix, né? Não tinha como depositar pelos bancos e tal. Era mensalmente, eu pegava meu talão de cheque, ia ali atrás, no gasofilácio, preenchia meu chequinho e botava dentro do gasofilácio. E ainda não estava batizado ainda. Eu tinha entregue minha vida a Jesus, mas não tinha sido batizado ainda. Mas eu já estava sendo transformado e já tinha sido transformado pelo Senhor, amém? Por que eu estou falando isso? Porque muitos que estão hoje na igreja continuam como eu era. Continuam como eu era. Eu estou falando isso para o seu bem, como eu fui abençoado. Eu quero que você seja abençoado também. Que você tenha uma nova compreensão daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo hoje em dia. E aí, né, quando todo mês eu dava meu dízimo e minha oferta com amor. Eu dava com amor. Eu não dava por obrigação. Eu dava por amor. Assim como aquelas mulheres que seguiam a Jesus. Como eu preguei aqui uns 20 dias atrás. Aquelas mulheres que investiam no ministério de Jesus, elas faziam por amor. Assim como eu também estava fazendo por amor ao Senhor e fazendo em amor pela obra do Senhor. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Eu acreditava que eu estava fazendo aquilo porque realmente eu tinha agora nascido de novo. Eu era nascido de novo. Eu comecei a entender, como está escrito em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Eu comecei a entender que a graça era o dom de Deus que estava me transformando, que estava me mudando. Não só o meu bolso tinha mudado, eu também estava sendo mudado no meu caráter. Eu não me deixava controlar pelo dinheiro e deixei ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. É muito caro para mim falar isso aqui na igreja. Eu acho que é a primeira pregação, segunda pregação na igreja que eu falo sobre dízimo e oferta. Em 11 anos de igreja. Porque eu acho que isso é muito pessoal. Mas Deus tem me cobrado para explicar a você, para lembrar você, de te mostrar que o que Ele tem para você é muito mais do que você tem vivido hoje. Porque o inimigo tem roubado de você as bênçãos, como ele roubou de mim muito tempo da minha vida. E aí, no momento em que eu comecei a dizimar, no momento que eu estava dizendo, eu vi que agora sim, eu era uma nova criatura. E realmente estava me tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. São essas pequenas coisas que fazem a diferença na nossa vida. E já tem 33 anos, que eu tenho o privilégio de dizimar. Que eu tenho alegria, que eu tenho sido fiel e grato a Deus, como uma forma de gratidão a Deus. O dinheiro não me controla mais. Não me controla. Teve tempo que eu dava o dízimo e faltava comida lá em casa. Eu morava aqui, a dona Marlene teve que vir de Blumenau, você lembra disso? E de Blumenau para colocar comida lá em casa. O arroz não acabava. Lá em casa era arroz, batata ou ovo. No outro dia era ovo, batata e arroz. No outro dia era batata, arroz com ovo. Mas eu estava firme. Eu estava firme nos meus dias, eu sabia que aquilo era a prova. Eu sabia que aquilo era o inimigo provando para que eu largasse a fé
e Deus permitindo para mostrar ao inimigo que eu era muito maior do que o dinheiro que eu entregava a Deus. Que o meu amor, ele se expressava naquilo que eu entregava, não só no dinheiro, mas também na minha vida, na minha participação na igreja, no meu trabalho, no meu serviço, na obra ao Senhor também. Mas aquilo fazia parte da minha conversão, fazia parte do meu caráter cristão a partir de agora. Não era mais algo, eu já não vivia mais a mentira do roubo. Eu estava sendo roubado por ouvir uma mentira. Mas a verdade, ela me libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fui liberto. E muitos ainda não conseguem ser libertos. Muitos não são libertos, não sei por quê. Pergunte a Deus por que você não é liberto ainda. Pergunte ao Senhor. Sabe, eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu comecei a obedecer ao Senhor e servir ao Senhor. E eu tenho sido muito abençoado, a minha casa e minha família. Eu preciso de recursos. Mas todo mês eu dou os meus dízimos e minhas ofertas, muito mais. Eu oferto ainda para as obras missionárias, eu oferto naquilo que a igreja precisa, eu oferto para pessoas que precisam, que são da nossa igreja, eu oferto pessoalmente. Amém? E os meus carros estão velhos aí fora, aí, ó, pode ver. Né, pastor? Pastor fala para mim, pastor vai trocar o carro como? Eu falei, não sei, Deus proverá. Meus carros vão fazer aniversário de 10 anos. Acho que até já tem, eu acho, vai fazer agora. 10 anos, vou dar parabéns para ele. Parabéns para você. Entendeu? Daqui a pouquinho estou recolhendo pelo ferro velho. Já está aí. Amém. Eu não estou preso mais a isso. O que eu quero é agradar o meu Deus. Eu quero fazer a vontade dele. Falei, Senhor, só deixa os carros funcionando. Só isso que eu quero. Que eles não parem. E quando parar, pastor Alessandro conserta baratinho e traz para mim de volta. E vamos tocando. Eu viajo aqui por perto de carro, vou até Caldas Novas, Goiás, não me arrisco mais que isso não, vou a Nápoles ali, agora para o sul, para o Nordeste, só de avião agora. Mas Deus está provendo em nome de Jesus. Sabe? Então eu comecei a entender isso. Sabe? E eu sei que obedecendo a Deus e servindo a Ele, eu tenho abençoado muitas vidas, abençoado minha família, os meus negócios, por onde eu ando. E além de tudo, eu descobri que quando eu sou dizimista, eu estou glorificando a Deus. Amém? Quando eu glorifico a Deus, é porque eu estou sendo amado por Deus. E porque eu amo a Deus também. É uma cadeia, é algo que se liga uma coisa à outra. Glorifico a Deus, amo a Deus e Deus me ama, e eu amo a obra de Deus. É por isso que eu me sinto mais do que prestigiado, mais do que privilegiado por ser um dizimista. Se você não é, abre o teu coração, deixa Deus falar no teu coração. Tem coisas que Deus mostrou para mim, que eu tenho até medo de falar para vocês, que vocês puderem entender errado. Mas depois eu peço que vocês cheguem em casa e orem, e leiam a palavra de Deus e vejam o que está acontecendo na realidade com a sua vida. Porque é muito sério. É como uma via de ligação espiritual com Deus. Porque Deus precisa de nós como pessoa e daquilo que Ele dá a nós também. Faz parte. Faz parte. Malaquias 3, 7 a 12. Eu vou ler, mas se quiser projetar, pode projetar. Diz assim, desde o tempo de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Eu vou abrir aqui um parêntese. Jesus Cristo não mudou nenhuma vírgula, nenhum tratamento com relação aos dízimos e ofertas.
Amém? É verdade o que eu estou falando. Então, isso também é outra fake news. Isso é outra mentira, plantada pelo diabo, para que as igrejas não prosperem, para que a sua vida também não prospere. Especialmente a sua vida não prospere. Eu vou mostrar que Jesus confirmou tudo isso mais para frente. Desde os dias vossos pais, os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, ou seja, volte para mim. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Era Deus falando comigo. Era Deus falando comigo nesse texto também. Olha aí. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E a palavra de Deus diz, nos dízimos das ofertas. É muito duro isso. É muito duro. Me perdoe por falar a verdade a você. Mas eu tenho obrigação de falar a verdade. Senão eu darei conta diante de Deus pelo tempo que eu não falei. Mas que eu estou falando hoje, eu peço perdão a Deus por não ter falado antes. Jesus Cristo confirmou tudo isso. E mais na frente, vou só antecipar, a questão de Ananias e Safira. A mentira causada pelo amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro foi a causa da morte deles, por não ter entregue aquilo que devia ser entregue ao Senhor. O Novo Testamento tem exemplo, a gente vai chegar lá depois. Pode voltar. Sumiu, apareceu. Paramos no 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Quando o povo de Israel se desviava, eles não dizimavam. Estão entendendo? Quando o povo de Israel se desviava do caminho do Senhor, o que era levado ao templo, o que era levado, diminuía drasticamente. Era como algo assim, olha, desviou, não entrego mais. Estou fora do caminho, não entrego mais. E Deus está falando, e continua, trazei todos os dias uma casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Gente, a casa de tesouro é a tua igreja. Se você está nessa igreja, seja fiel a esta igreja. Se você é de outra igreja, seja fiel a outra igreja, mas seja fiel. Eu não vou fazer apelo de trazer, quem vai trazer 10 mil hoje, 5 mil, não. Traga o que você puder, mas você vai começar a trazer. Porque Deus vai falar com você. Para a sua bênção. Sem constrangimento nenhum. Espírito Santo que vai falar com você. E provai-me nisto, diz o Senhor. Provai o Senhor. Diz ele. Pode passar. Se eu não vos abrir janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, eu vivi isso e tenho vivido isso. Eu vivi e tenho vivido, e eu sei que vai ter mais, em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Mas gente que já está bom. Se eu partir para a glória hoje, eu estou feliz. Eu estou feliz com o Senhor. Nada me tem faltado. Nada. E jamais faltará. Por vossa causa, repreenderei o devorador. Gente, quantas pessoas gastam com remédio, gastam com médicos, gastam consertando o carro, gastam com... Assim, parece que o dinheiro some na mão, escorrega da mão. É líquido, evapora, parece gás. Por causa do devorador. É uma questão espiritual. Nessa minha vida com o Senhor, eu tive um momento na minha vida que eu falei que faltava o pão lá em casa, e eu falei, Senhor, não vou dizimar, esse período aqui está difícil e tal. Teve para a minha vida. Eu confesso diante de vocês. Eu falei aqui também o que aconteceu lá em casa. A Marlene sabe disso. Umbral de uma porta do quarto da minha filha. Começou, depois, foi assim, eu fiquei uns 6 meses. Me doía muito aquilo, mas
eu não tinha como, eu entrava de dívida, cheque especial, pegava dinheiro, cheque especial, pagava só quando eu trocava de banco. Ia para a Caixa Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, ia fazendo assim, dívida, depois que eu me converti. Eu tinha bastante recurso, mas de repente foi luta. E aí aconteceu o quê? Começou lá em casa, os umbrais da porta da Carolina cheirava a urina velha. Não estou brincando, diante de Deus sabe. Eu estou no altar do Senhor, não vou trazer mentira para você, não vou. E nem vou te impressionar, estou falando da minha vida. E aí, e nada, e taca. Aí até que um dia foi lá em casa, uma pessoa como gente, orar lá em casa e tal, falou, eu falei, cara, esse aqui falou, você parou de dar o dízimo? Quero saber a pessoa que eu sabia. Eu falei, cara, está difícil, mas, cara, é por causa disso. Isso aqui é demônio, devorador na tua casa. Falei, demônio. Estou de volta. Eu dava o dízimo depois e não sabia o que eu ia comer. Mas Deus me honrou. Eu dava o dízimo, eu tive que negociar a dívida de colégio do meu filho. E isso é porque eu viajava de avião todo ano, tinha carro zero, tinha tudo. De repente, sumiu tudo da minha vida. Por quê? Porque o inimigo queria me derrotar, me destruir pelo dinheiro. Mas eu fui forte, falei, eu não vou ceder de cabeça. Eu não vou, porque eu sei aquele que deu a vida por mim. Eu não vou retroceder. Eu não vou voltar para minhas velhas práticas. Eu não vou voltar para minhas velhas religiões, não. Eu encontrei aquele que me salvou. E a fidelidade do Senhor. Aí, vou falar aqui, gente, entenda, é a verdade. Eu voltei e falei, Senhor, eu não posso dar o dízimo todo agora, não. Eu vou fazer o seguinte com o Senhor. Eu começo a dar 10% todo mês até dar 100% depois. Todo mês eu dava 10, no seguinte dava 20, dava 30, 40. Eu comecei a dizimar, voltar a dizimar, assim, entenderam? Mas eu fui. E no final de 5 meses, eu já estava dizimando integralmente novamente para o Senhor. As minhas dívidas, eu não sei como, até hoje, eu falo isso. Até hoje eu não sei como, e as minhas dívidas eu consegui pagar. Não tive herança, não tive casa, não sei como diante de Deus, eu não me lembro como eu consegui pagar. Eu não me lembro, diante de Deus, eu não me lembro. Apagou da minha memória como foi o processo, mas não teve nada de sobrenatural. Não teve, assim, sobrenatural teve, né? Mas nada que eu pudesse falar, entendeu? Ganhei um prêmio, não teve nada disso. Foi porque começou a sobrar dinheiro dentro de casa. Deus fazendo. E aí, né, é o devorador. Para que não vos consuma o fruto da terra, do seu trabalho, do seu suor, daquilo que você faz no seu negócio, naquilo que você está metido. A vossa vide no campo não seja estéril. O que você plantar, você vai colher. Você vai colher semeadura, frutos bons, frutos gostosos, em nome de Jesus. Diz o Senhor dos Exércitos. E o 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? É isso que Deus fez na minha vida. É isso que Deus fez na minha vida. Eu tenho que parar aqui depois um pouquinho para dar ceia. Vou mais um pouquinho. Vocês podem olhar aqui, bota aí para mim Marcos, capítulo 12, versículos 41 e 44. Assentado diante do gasofilácio.
Jesus sentou em frente do bichinho ali e ficou, quero ver, quero ver, quero ver. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Pode passar. Vindo, porém, uma viúva, pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus chamando, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Ei, Jesus falou para eles assim, ei, para que ela deu o dinheiro dela lá? Para que ela deu o dinheiro? Por que essa mulher pobre não guardou esse dinheiro para ela comer? Jesus negou? Não. Jesus não falou, ei, diz para ela não depositar mais. Eu nasci, eu vim, agora o dízimo acabou, não precisa dizimar mais. Não precisa ofertar mais. Deus proverá todos os recursos da casa de Deus, não precisa mais nenhum homem dar dinheiro. Vai cair do céu, que nem caiu o maná. Jesus não falou isso. Continuou, pode passar. Ela deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu lembrei da minha vida quando eu fazia isso, quando eu estava. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Pode passar. Ao sair Jesus do templo, disse um dos seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. Oh, calma aí, cadê aqui? 12, 41, 44, acabou aqui? Tá. Aí depois ele encontrou com os fariseus, ali ó, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus falou do dízimo da oferta e falou para não dar? Falou isso? Não. Ele não falou para eles não darem. Vê que Jesus falou agora. Vê que Jesus falou agora. Veja bem. Ele confirmou o dízimo das ofertas e falou, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, que coisas deveria fazer? Que coisas? Dar o dízimo e a oferta. Da hortelã, do cominho e do coentro. Ele não falou. Ele criticou o coração deles porque faziam para agradar os homens, faziam para agradar a eles. Jesus não falou, deixa de dar. Jesus não falou, ei, não precisa mais dar. Deem, mas também acrescentem misericórdia, acrescentem a fé, acrescentem o amor. É por isso que eu estou trazendo aqui hoje. E depois, em Mateus 5,20 diz, pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Jesus não invalidou o que eles faziam em nível de ofertar na casa do Senhor, de trazer os recursos para casa. Não, Jesus não falou. Jesus falou do coração duro que eles tinham e do coração não convertido que eles tinham. É por amor, é por amor, é por amor que a gente faz. É pela obediência à palavra de Deus. Muitos dizem, né? Dízimo é do tempo da lei, não é do tempo da graça. Tanto que os apóstolos, hoje que eu me lembrei disso, abre a minha palavra hoje, muita coisa, semana foi mutuada, muita coisa, que as pessoas iam e traziam aos pés dos apóstolos as suas ofertas. Não tem um versículo assim? Depois vê se acha me com que eu esqueci de colocar aqui.
Os apóstolos do Novo Testamento, eles não invalidaram. As pessoas continuavam a contribuir muito mais do que os dízimos. Traziam tudo que possuíam. Era o dízimo ou tudo? Tudo. Por amor. Não vou pedir o seu carro, não vou pedir a sua casa, não vou pedir sua roupa. Eu quero só pedir o seu coração para Jesus Cristo. Só isso. Que você abra o coração e deixe Deus falar com você. Esta igreja ficou 11 anos sem trazer dízimo e oferta aqui no altar do Senhor. Mas, a partir de hoje, entenda como você quiser, ore. Eu orei muito. Hoje, uma reunião que nós tivemos com os líderes da igreja aqui. Eu fui aconselhado, confirmando o que Deus queria, para que esta igreja recolhesse dízimos e ofertas aqui. Não fiquem chateados comigo. Fale com Deus, porque Deus quer abençoar vocês. Eu sei que é um processo. Assim como eu passei por um processo, você vai passar por um processo também. E eu espero que seu processo seja rápido, porque Deus quer abençoar sua vida de modo rápido. Achou o versículo aí, moça? Está ali já. Obrigado. Atos 4, 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. Porque eles não tinham ainda igreja. Eles não tinham ainda templo. Está certo? Mas tudo que recolhia era distribuído para aqueles que precisavam. A palavra de Paulo diz, né, que o homem de Deus, a mulher de Deus, é digno do seu salário. A casa do Senhor precisa ser mantida. E são vocês que mantêm esta casa. É o amor de vocês que tem mantido esta obra. Eu nunca precisei falar sobre isso, mas estou falando agora, porque estamos sendo provados. E eu creio, diante de Deus, tenho orado. Deus falou, é hora de você falar. Você tem sido omisso. O povo não tem sido abençoado pela sua culpa. Fale, porque eu estou apertando para liberar. Deus está apertando para liberar. Eu creio que vai vir uma chuva de bênçãos tão grande. Mas precisou Deus apertar. Dizer, ei, muda. Fala. Eu falei, Senhor, eu não tenho coragem. Fala, vocês não sabem como eu estou hoje aqui. Deus está vermelho aqui agora. Porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, entendeu? Mas eu tenho que falar como pastor de vocês, para abençoar vocês. E com vocês sendo abençoados, a nossa igreja será abençoada também. Eu creio no milagre do Senhor. Eu creio. E nós vamos todo culto agora, de manhã e de noite, domingo, terça-feira, quinta-feira. Nós vamos recolher dízimos e ofertas do lugar. E nós vamos orar pelos dízimos e ofertas. Você pode continuar depositando no gasofilácio, você pode continuar depositando no banco, não tem problema. Você não precisa vir aqui trazer, mas venha para ser abençoado. Venha para ser tocado. A gente vai tocar você, independente de você trazer aqui, depositar aqui. A gente vai ungir você, a gente não vai orar, porque não dá tempo de orar por todo mundo. Mas nós vamos ungir você, recebendo um toque de óleo, para que Deus te faça prosperar por causa da sua obediência à palavra do Senhor. Pela sua fé. Pelo seu amor a Ele e pelo seu amor à obra do Senhor. Fala, pastor, não posso dar nada. Amém. Dê R$1. Dê R$1. Mas dá o passo de fé. Dá um passo de fé, fala, capeta, solta o que é meu. Porque eu vou receber de Deus muito mais, porque Ele é fiel.
é questão de romper, é questão de compromisso, é questão de ousadia. Não dê o que você não tem. Não faça empréstimo. Não pegue consignado. É? E deixe o Espírito Santo falar com você. Eu espero ter abençoado a sua vida. Porque para mim hoje esse culto foi libertador. Para mim essa palavra hoje me libertou dos meus paradigmas. Me libertou do receio de falar sobre isso na igreja. 11 anos eu me calei meus lábios. E eu não vou falar aqui porque também me impedia de falar aqui. Mas o que vale é daqui para frente. Este novo tempo, este novo momento que nós estamos vivendo. Eu não gosto de falar em ciclo. Porque ciclo você vai e volta para o mesmo lugar. Mesmo aquela senoide que vai para frente, ela vai e volta, vai. Eu não falo em ciclo, eu falo em momento da sua vida. Eu falo em passos adiante. E tem mais. A sua vida não tem que mudar 360 graus, sabe por quê? Por que não tem que mudar 360, sabe por quê? Você volta para o mesmo lugar que você saiu. Não é professor de matemática. A sua vida tem que mudar o quanto? 180 graus. Porque se você está aqui, você vai para cá. 180 graus. 360 é 180, mas você volta para cá de novo. Então, que Deus dê uma guinada na tua vida hoje, amém? Grau em grau, grau em grau. Grau de poder, grau de alegria, grau de felicidade, grau de ousadia, grau de intrepidez, grau de viver o melhor de Deus na sua vida. De grau em grau. Não é de grão em grão, pode ser também, mas é de grau em grau, até os 180 graus, para Deus dar uma mudada, uma guinada na tua vida para melhor. Para melhor. Quero orar por você. Fique de pé. Você que não veio à igreja hoje, mas que vai assistir essa palavra. Eu quero orar por você também. Orar para que Deus fale ao teu coração com relação ao que eu tratei aqui hoje. Eu espero ter falado para te alegrar, para te exortar, para te abençoar. Fora disso, é coisa do inimigo na tua mente. Você não está forçada a nada. Quem fala com você é o Espírito Santo de Deus. E eu vou tratar esse assunto depois ainda. Não deu tempo de falar tudo, porque eu vou falar ainda dos versículos que sustentam a parte maior. Ainda vou falar, os pastores também vão estar conosco nisso. Mas é um momento hoje que começa a romper na tua vida hoje. Você tem meu telefone, você tem meu contato. Passa uma mensagem para mim, marca um gabinete comigo. Vamos conversar, vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida. Abençoar a sua vida espiritual principalmente. Eu não quero que você morra na praia. Você vai morrer na eternidade. Não, você quer dizer, né? Não aqui, morrer para ficar na praia. Eu quero que você morra para ficar lá, entendeu? Como eu quero ficar na eternidade. Dê o passo de fé. E quando a equipe de louvor vai trazer um cântico, bote a mão no teu coração. E converse com o Senhor. Converse com o Senhor com relação a este assunto que tratamos aqui hoje. Se você é dizimista, peça a Deus também. Porque Ele falou, fazei prova de mim, faça a prova com Deus.
Ele vai abrir portas, Ele vai abençoar o seu negócio. Fala com Ele, Senhor, eu estou aguardando aquela bênção na minha vida. E eu creio que bênçãos virão sobre a tua vida. Bênçãos de cura. Porque o devorador muitas vezes rouba a nossa paz. E tirando a nossa paz, trabalhamos menos, rendemos menos, tira o sustento. Mas quando nós estamos comunicados com o Senhor, o devorador não encontra espaço. E se ele encontrar algum espaço, é porque Deus vai trabalhar para envergonhar o inimigo. E se você ainda não pratica, ainda não exerce, é a sua mordomia cristã. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Eu sei que talvez você não possa hoje, mas vai poder daqui a pouco. Fazei provas de mim, diz o Senhor, porque eu abrirei as janelas dos céus. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Fé vai me dar forças para chegar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de a última resposta vem de Deus, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus, de Deus, de Deus. Que corinho apropriado, né? A última resposta vem de Deus. Deus está falando com você. Pai amado, eu quero te agradecer primeiramente pela minha própria vida, Senhor. Como está sendo libertador falar disso hoje aqui, não para constranger, mas para abençoar as vidas. Este novo tempo, eu creio que será um tempo de resgate, de restituição, de restauração. O Senhor tem feito milagres. O Senhor fará maiores ainda, porque o Senhor é um Deus fiel. Pai, muito obrigado, Senhor, por aqueles que caminham conosco, por aqueles que estão, Pai, se integrando a esta igreja, por aqueles que ainda virão, Senhor, jovens, crianças, adultos, idosos, porque a nossa luta, Senhor,
Não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades e dominadores do mal deste século. Porque nós estamos marchando para Canaã, para Nova Canaã. Nós estamos indo, Pai amado, para Nova Jerusalém. E nada nesta terra nos prenderá aqui. Nada nos prenderá, porque o nosso destino é estar com o Senhor na eternidade. Este é o propósito da igreja: curar, sarar, abençoar, ministrar vida, batizar mediante a palavra de Deus. Todos nós somos apenas, Senhor, copartícipes da tua obra, porque a obra é tua. Venha o teu reino, venha a tua glória, venha o teu poder, manifesta a tua graça e abençoa-nos, Senhor. Que possamos viver dias juntos de alegria, de gozo, dias de testemunho, de cura, como ouvi aqui hoje um testemunho, e breve esta pessoa estará aqui hoje, mais um testemunho de cura, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos ter a ceia do Senhor, amém, igreja, agora? Amém?